Estamos ao vivo. Olá, amigos. Eu sou o Pércio Menezes. Esse é Ricardo Frota. A partir de 1º de janeiro, Vai ser difícil para em cumprimento pessoalmente pela vitória nas eleições. E como eu disse, a partir de 1º de janeiro de 2019, ele passa a ser o presidente de todo o país, de toda a nação brasileira. Da parte do Poder Judiciário, como presidente do Supremo Tribunal Federal, tenho dito também de maneira pública que o país tem 3 desafios imediatos a vencer, que é a questão previdenciária. O país tem 3 desafios imediatos a vencer, que é a questão previdenciária, a questão fiscal, e a segurança. E a questão do português. Pois é. Na verdade, são 4 desafios, né? Porque o ensino também está complicado, né? Sabe, o cara chega a ministro do Supremo Tribunal Federal, sem saber falar plural, fica complicado. Mas a gente está aqui na galhofa brincando com a cara do cidadão, mas teve uma passagem desse vídeo muito interessante. Que Também falar do Supremo Tribunal vamos Federal. continuar ouvindo. Estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano. Pacto republicano. Ricardo, você lembra de alguém ter falado em pacto republicano na época que Luiz Inácio foi eleito? Nem Luiz Na época de Inácio, Dilma? nem Dilma, nem o próprio Temer, nada. Eu acho que exatamente, nem Temer que Nem foi Temer. que chegou ao poder Nem Temer. por um processo Que de seria derrubada. uma oposição, digamos, né? Nem Temer. Essa frase aí de Dias Toffoli, ao meu ver, é uma confissão de que eles estão, o grande partido de oposição do Brasil durante o governo de Bolsonaro vai ser o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai fazer oposição ao governo, ele está se colocando de forma claramente política e ele está confessando o que todos nós sabemos, né? Esses membros do Supremo Tribunal Federal foram colocados lá exatamente para garantir que na eventual possibilidade do Poder Executivo passar de mãos, as coisas continuassem caminhando no caminho que a esquerda determinou. Quer falar? É por isso que nos Estados Unidos eles costumam ter essa política de... Como se chama? De alternância de poder. Porque eu, por mim, não tinha alternância. Ele é conservador o tempo todo, mas, digamos assim, a democracia diz que é preciso ter essa alternância. Por que essa alternância? Por isso, pô. Porque os presidentes têm esse poder de indicar ministro do Supremo. O que acontece? Se você botar um grupo político do poder, principalmente um grupo com ideias totalitárias, até quem não tem ideias totalitárias, poder demais, capaz de ceder, ficar nessa onda, nessa fissura, imagine quem já tem isso no seu DNA. Então, 20 anos com o PT, botando PT e PSD, colocando ministro, deu isso aí. Isso significa a perenidade do comunismo. Isso é perenidade. O STF significa comunismo de forma perene. Na verdade, são 16 anos do PT com mais 8, dependendo, são 24 anos. 24. O que eu queria notificar em relação ao que você falou é o seguinte: eu acho que a alternância de poder é importante, mas em relação a grupos que estejam dispostos a fazer um debate democrático. Por exemplo, se depois do governo Bolsonaro... Não vou falar depois do governo Bolsonaro, porque precisaria de mais 24 anos de governos conservadores de direita para conseguirmos, até muito mais do que 50 anos, 100 anos, para conseguirmos chegar a uma situação de paridade entre o que foi feito pela esquerda desde a coluna Prestes, né, que a gente sabe que Getúlio Vargas, tudo isso, a gente está agora, pela primeira vez em mais de 100 anos, chegando ao executivo. Mas se fosse assim, no outro país, no Brasil, ponto 2, uma alternância entre um Bolsonaro e um João Amoedo, alguma coisa assim. Agora, um grupo como o PT, como o Foro de São Paulo, que está disposto a se utilizar de meios ilegais, que quebrou a lei de responsabilidade fiscal para permanecer no poder, que aparelhou a máquina pública, que instaurou concursos públicos fraudados e enviesados ideologicamente para garantir que somente pessoas do clube deles ocupem o poder público. Então não tem isso aí. Que emprestou dinheiro a rodo para outras repúblicas para receber e depois para verba de campanha. Recebe repatriamento. É a mesma coisa. Eu excluí um monte de petista do meu Facebook, das minhas redes sociais,
E apareceram algumas pessoas para dizer que eu não estava sendo democrático, porque eu vivia num país democrático e tinha que respeitar quem pensa diferente. Eu sempre falo o seguinte, se eu paro meu carro no trânsito, no sinal, e aparece um bandido, coloca uma arma na minha cabeça e aponta... Esse bandido tem uma divergência democrática. Isso não é divergência democrática, isso é um assalto. O que o PT está fazendo é crime. O PT, inclusive, Ricardo, preenche os 3 pré-requisitos previstos no TSE para cassação de partido. Você sabia disso? O PT tem milícia paramilitar, que é o MST, o próprio Lula confessou. O PT é subordinado a uma organização estrangeira, que é o Foro de São Paulo. E a Lava Jato comprovou que todas as eleições foram feitas com dinheiro de Caixa 2, com dinheiro ilegal. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estabelece 3 pré-requisitos. O PT cumpre os 3. Já pode pedir música no Fantástico. Já pode pedir música no Fantástico, mas ninguém nunca fez coisa alguma. E aí a gente vai cair na conversa um ponto interessante, que são as 10 medidas contra a corrupção. As 10 medidas contra a corrupção é um tema central na indicação de Sérgio Moro para ministro da Justiça e da Segurança Pública pelo governo Bolsonaro. Sérgio Moro é um entusiasta dessas medidas e eu vejo a indicação com Sérgio Moro para usar um termo até de Bolsonaro, nesse tocante, com muita preocupação. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Ministério Público, durante 16 anos, fechou os olhos para o fato de que o PT cumpre os 3 pré-requisitos para ser cassado, o Ministério Público deixou o PT governar à vontade. E agora ele surge com um projeto pedindo mais poder, pedindo para a população assinar um cheque em branco para dar mais poder para o Ministério Público. Eu acho isso extremamente preocupante. O fato deles terem permitido que o PT governasse por 16 anos, lesionando a lei de 3 formas diferentes, significa que eles não querem esses poderes para combater a corrupção. No máximo, para combater a corrupção dos outros, para que o PT tenha a hegemonia na possibilidade de praticar a corrupção. Que foi o que a gente viu lá, a Polícia Federal entrando no apartamento de Gedel, lá na Vitória, para pegar 40 milhões de reais, a prisão de Eduardo Cunha. Né? Então a gente está vindo aí, de fato, para combater a corrupção dos outros, de todo mundo que não é PT de fato, que não é Foro de São Paulo. O Brasil até hoje vivia uma situação de divisão de poder entre uma esquerda altamente ideologizada, que sabia exatamente o que queria para os próximos 100, 200, 300 anos para o país, e uma outra esquerda, só que essa não tem ideologia nenhuma, a esquerda dinheirista, que era o MDB, e nenhuma direita. E essa esquerda dinheirista, que é o MDB, PMDB, GEDEL, essa turma toda, essa turma toda sendo chamada pela esquerda de direita, exatamente para excluir qualquer ideia conservadora do espectro e da possibilidade de se eleger. Então, voltando, estou falando aqui muito, mas voltando, você precisa atender? Não, eu ia mandar mensagem, mas eu não sei o que no celular. Posso sair um pouquinho, tá? Está ao vivo, né? Se você quiser sair. Depois eu Sim. Está ao vivo. É ao vivo. A gente estava falando sobre a questão do Pacto Republicano. Então, eu acho um completo absurdo. Você estava falando que parece que eles estão induzindo a população a manter uma postura de desconfiança. O que acontece é o seguinte, como o Prestes começou falando, nos outros governos que antecederam o Bolsonaro, ninguém falava em respeitar a Constituição. O cara se lembre, você é presidente de todos os brasileiros. Ou então temos que ter esse pacto federativo republicano, o pacto republicano, respeitar as 3 instituições que são soberanas, não sei o que lá. Temos que trabalhar em união. Acho que foi o que falou que une os 3 para foder o povo, né? Essa é a união. Une os 3 para foder o povo. E Bolsonaro, muitos ficam nessa expectativa, inclusive eu, de que ele poderia fazer não fazer parte desse teatro republicano. Vai ser um teatro republicano. Vai ser interessante que Bolsonaro não fizesse teatro republicano. Essa é a minha utopia. Mas parece que ele está respeitando tudo. Essas coisas que não merecem respeito. A gente estava conversando aqui, e o Ricardo falou, eu não entendo muito de política, pode ser que haja um motivo para Bolsonaro se comportar dessa forma. Talvez, eu entendo um pouquinho, não muito também, talvez haja motivo, mas assim, do ponto de vista emocional, a gente vê, né, uma pessoa... Que não merece o respeito. Que não merece, exatamente, que não merece respeito, sendo respeitado. E uma pessoa como Bolsonaro, que chegou lá
carregando o desejo de mudança de tantos brasileiros que não aguentam mais essa turma, e ele abrir a boca para dizer que vai dialogar com o Dias Toffoli, ou então no dia da Constituição, lá que o cara jurou respeitar uma Constituição comunista. É bem verdade que a gente está numa situação de quebra institucional e não teria como fazer uma nova Constituição agora. Mas nem o PT, que é comunista, respeitou a Constituição comunista. O Luiz Inácio Dilma governava com decreto. Além deles não respeitarem nos seus mandatos, por decreto, o STF também legislava e agora na campanha também queriam fazer uma nova Constituinte. Então, Constituição, a esquerda fala que Constituição é uma mera... burguesa, é uma firula burguesa. Uma firula burguesa. Então, a esquerda nunca respeitou a Constituição. Essa é a verdade, no mundo todo sempre foi assim. Ainda essa, que é uma Constituição cidadã, né? Que atende muitos interesses dele. A Constituição Papai Noel, que diz que o cidadão tem direito à educação, segurança, saúde, camisinha. Só falta dizer onde é que o dinheiro vai sair. Não diz quem dá, diz que tem direito a tudo. Você tem direito a tudo, tem direito a Ferrari. E quem é a obrigação? Isso, só tem direito, não tem obrigação. E a ativação da terra, da propriedade, isso é complicado. Mas é isso. Vamos voltar aqui então. Eu queria. Primeiro eu vou organizar aqui. A gente vai continuar fazendo essas transmissões ao vivo por questões técnicas. É mais interessante nesse momento fazer transmissões ao vivo. No futuro, próximo, acredito, podemos começar a trabalhar com transmissões com vídeos gravados, editados, para que vocês tenham acesso a uma quantidade de informação maior num espaço menor de tempo. Mas, agora eu estou transmitindo através de 2 celulares. Um está no YouTube e o outro está no Facebook, para os meus amigos. Se você for meu amigo, está me seguindo no Facebook, algum seguidor meu no Facebook, e está vendo a transmissão ao vivo pelo Facebook, eu peço que você entre no YouTube, assine o canal Domus Veritatis. É D-O-M-U-S Veritatis. E aí você... Porque ele é um momento... Parece, mas não é Pajubá. Parece Pajubá, mas não é. É latim, viu, Ricardo? Ricardo é o cidadão que confunde latim com Pajubá, mas tudo bem. Bom, e aí a gente vai parar de transmitir no Facebook, fica só no YouTube, quando começar a deslanchar. Por enquanto eu estou transmitindo no Facebook só como um mecanismo de chamar a atenção. E o principal foco do nosso programa, do nosso canal, vai ser comentar os meios noticiosos televisivos, né? Jornal Hoje, Jornal Nacional, e quando um figurão da República, aí, como o Dias Toffoli, fizer pronunciamento em Pajubá. Mas vamos ver aqui uma notícia que saiu, uma matéria que saiu no Jornal Hoje de hoje, sobre a questão da imigração. 500 imigrantes estão abrigados num estádio na cidade do México. A maioria veio de Honduras e percorreu 1.600 quilômetros a pé ou de carona para chegar até lá. Quase todos os imigrantes fazem parte da primeira caravana que saiu de San Pedro Sula no dia 13 de outubro com o objetivo de chegar aos Estados Unidos. Agora eles decidem o que fazer. Alguns querem esperar pelas outras caravanas que estão no sul do México. 480 pessoas decidiram voltar a Honduras em vans ou ônibus. Muitos desistiram por causa do cansaço. Faltam mais de 2.000 quilômetros até a fronteira americana. Cerca de 3.200 imigrantes pediram asilo no México, que ofereceu visto de emprego temporário, assistência médica e escola. Mas a maioria diz que ainda tem o sonho de um dia chegar aos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que não vai permitir que eles entrem em território americano e enviou milhares de militares para a fronteira. Ricardo, eu queria que você explicasse para o pessoal em casa o seguinte: se o capitalismo é tão malvado e opressor e o socialismo é maravilhoso e toda vez que ele é instaurado ele instaura o paraíso terrestre, por que essas desgraças estão indo para os Estados Unidos e estão indo para a Venezuela? Me explica isso aí. Pô, precisa? É um explicativo. Eu nunca vi. Você já ouviu falar em livro de história? A pessoa, quando alguém muda, ou é forçada a mudar, ou é por conta própria porque foi forçado de alguma forma. Então, uma pessoa que vai de um lugar para o outro é porque quer um lugar melhor do que estava antes, provavelmente. Se é espontâneo. Na época do Muro de Berlim, o muro foi construído para impedir
que as pessoas do lado oriental comunista passassem para o lado oriental, para o lado ocidental capitalista. Não tinha ninguém que estava no capitalismo em Berlim querendo ir para o lado oriental. Não tinha produto lá para comer, não tinha nada. Aí construíram um muro não suficiente. Se você lembra disso, você tem idade suficiente para lembrar. Tinha metralhadora lá, né? O negro tentava pular o muro para fugir do paraíso terrestre, recebia tiro. O povo ameaça, coloca a própria vida sob risco para fugir de Cuba para os Estados Unidos, coloca a própria vida em risco para fugir da Coreia do Norte, e ainda tem gente achando que comunismo presta, velho. Isso aí é uma coisa que eu não consigo entender. Em todos os lugares que essa merda foi colocada em vigor, as pessoas querem fugir de lá, inclusive fugir ameaçando a própria vida. Quando o socialista faz um muro, é para não deixar que o seu cidadão fuja. Quando o capitalista bota um muro, para não deixar que os outros entrem. Aqui o muro de Trump era farpado. Agora, eu queria notificar aqui a maneira como eu esqueci o nome desse apresentador, se você lembra, Doni, né? No dia 13 de outubro, com o objetivo de chegar aos Estados Unidos. Agora eles decidem o que fazer. Alguns querem esperar pelas outras caravanas que estão no sul do México. 480 pessoas decidiram voltar a Honduras em vans ou ônibus. Muitos desistiram por causa do cansaço. Antes disso, você está acompanhando esse caso de Honduras? Você não ouviu falar nada, não? Teve um cidadão que gravou. Depois isso parece que é orquestrado, né? Exatamente. Parece que é orquestrado. Exatamente. Caravana nunca é algo espontâneo dessa forma. Primeiro, assim. Honduras não está em guerra, não está passando por nenhuma situação de calamidade, de crise humanitária, porque o comunismo da Venezuela que fudeu com a vida do povo, a Rede Globo nunca fala que o venezuelano está fugindo por causa do comunismo, ela está fazendo uma crise humanitária. Aí parece que é uma crise humanitária assim, uma nuvem de gafanhoto, uma coisa da natureza, um terremoto, não, é comunismo mesmo, Rede. A pessoa que está fugindo lá é da ideologia que vocês defendem na televisão. Mas o que eu queria falar assim, teve um outro cara aqui no YouTube que gravou um vídeo explicando tudo. São ativistas de esquerda que estão lá em Honduras e saindo pelas zonas onde mora a população mais pobre e falando, não, vocês já pensaram em mudar para os Estados Unidos? A gente aqui organiza uma caravana e tal. Eles estão organizando e fazer as pessoas exatamente para colocar a opinião pública internacional contra o presidente Donald Trump, porque ele já disse que não vai permitir a entrada. Então, tudo isso... Provavelmente estão querendo até que haja corpos, né? Que haja morte, né? Para sensibilizar. Eles sempre fazem isso. Eles sempre buscam um conflito para que haja um fator de sensibilização. Você viu quando teve o dia na eleição de Bolsonaro, teve uma mulher no Rio Vermelho que recebeu uma cacetada na cabeça. Você viu isso? Depois eu vou procurar o vídeo e vou passar aqui no canal para as pessoas verem. Lá, fala. Agora quando um black bloc mata um jornalista, apaga o assunto. Não sei se não vira motivo de sensibilização. Eles simulam um conflito para que haja uma morte, para que as pessoas fiquem contra no caso da direita, etc. Mas se for um cara do seu grupo, do grupo esquerdista, que executa, que mata alguém, ninguém quer mais que haja sensibilização. O problema é que além dessa questão que você está falando, que ninguém quer nessa sensibilização, ainda tem o seguinte, que a armação é tão mal feita, porque assim, o governo da Bahia, o Jacques Wagner o Rui Costa, foi reeleito como governador. A PM baiana é comandada... A PM baiana é comandada pelo PT já há 12 anos. E será comandada por mais 4. Aí no dia da eleição, tinha lá uma turma de baderneiro lá no Rio Vermelho, a mulher peitou a PM, uma PM mulher inclusive, né? A PM mulher deu uma cacetada na cabeça dela, aí a Súzia começou a gritar, vamos resistir, como se fosse uma resistência ao governo Bolsonaro, que inclusive não tomou posse ainda, o resultado da eleição tinha acabado de sair, e eles já estavam criando uma narrativa na qual a porrada que a PM mulher tinha dado seria um totalitarismo de Bolsonaro que já tinha começado com o resultado da eleição. Então já chega a ser um nível de palhaçada. Eles querem simular um autoritarismo que não existe. É aquilo que você estava falando, que o cidadão médio, que você estava explicando, o cidadão médio começa a perceber que é tudo armação, não é isso? Imagino que sim, porque inclusive é isso que faz com que Bolsonaro ganhe a eleição, que faz com que Trump ganhe a eleição. É porque a mentira não dura, a verdade está aí. Buda dizia que 3 coisas não podem ser ocultadas para sempre: o sol, a lua e a verdade. E tem outra frase, não lembro agora, mas é de um político que ele fala aqui: você não pode mentir para todos o tempo todo. Você pode mentir para muita gente durante muito tempo e você pode mentir para pouca gente, para sempre, ou para
para todo mundo por um pouco tempo, mas jamais para todo mundo pelo tempo inteiro. Aqui tem uma passagem da reportagem que eu voltei para falar e acabei não falando. Que é quando apresentaram mais de 2.000 quilômetros até a fronteira americana. Cerca de 3.200 imigrantes pediram asilo no México, que ofereceu visto de emprego temporário, assistência médica e escola. Mas a maioria diz que ainda tem o sonho de um dia chegar aos Estados Unidos. Quer dizer, o sonho é sempre o capitalismo opressor, não é isso? Como eu quero falar de Donald Trump. O presidente Donald Trump disse que não vai permitir que eles entrem em território americano e enviou milhares de militares para a fronteira. Isso não é jornalismo. O jornalismo trabalha com dados. O presidente não enviou milhares de militares para a fronteira. Ele enviou 15 mil, 1 milhão, tem um número específico. E é muito fácil. A Rede Globo ela tem acesso a esse número, até porque tem assessoria de comunicação. Então existe aí meu objetivo principal do canal era fazer essa análise de construção de texto, entendeu, Ricardo? Existe aí uma opção de efeito de por que o apresentador do jornal vai falar milhares de militares ao invés de falar enviou 300 mil soldados. A frase milhares de militares ela tem um impacto emocional muito maior. Mesmo que você fala assim 300 milhões, mesmo que seja um número maior, mas quando você fala um número, você passa uma ideia fria. Tipo um limite. Um limite. Agora não enviou milhares, enviou o poderio bélico americano inteiro. Para o pensamento vai ao infinito. Vai ao infinito, exatamente. Então, essa passagem que eu queria mostrar, eu queria que o canal tomasse muito essa conversa sobre construção de discurso. E agora eu já vou... Quer falar? Não. Agora eu já vou encadear aqui para falar sobre a reportagem que eles fizeram sobre Trump. A Casa Branca suspendeu a credencial de um jornalista da rede de TV CNN que discutiu com o presidente Donald Trump durante uma entrevista. O repórter Jim Acosta questionou o presidente sobre o uso da palavra invasão para descrever a caravana de imigrantes. Trump. Qual é a palavra que tinha que ser usada? Em Honduras não está tendo crise humanitária, não está tendo terremoto, tsunami, nada. As pessoas estão saindo de Honduras somente porque querem. E quem define o que é invasão não é quem está sendo invadido. É quem está sendo invadido, exatamente. Se o senhor está dizendo que está sendo invadido, então é, meu amigo. Se você está na sua casa, exatamente. Se você está na sua casa, uma pessoa dentro da sua casa, você decide. Se a pessoa é sua amiga, é bem-vinda, é uma visita. Se a pessoa não é sua amiga, é uma invasão. Não dá para você ir para casa do cara e falar assim, não estou invadindo. Ué, quem tem que se sentir invadido é o proprietário. Na época que teve aquelas hordas migratórias de refugiados, entre aspas, né, do norte da África para a Europa, a imprensa, a Globo, sobretudo, gostava muito de dizer que é uma obrigação dos países democráticos de receber refugiados. Eu acho que não é bem por aí, não. Ninguém tem a obrigação de receber nada. Eu acho que cada país ele pode, inclusive, prestar um auxílio à população. Inclusive, pode ajudar lá. Pode ajudar lá, não. Pode prestar um auxílio, mas você tem que estabelecer o número máximo de pessoas que você pode ajudar. Você, na sua vida particular, você não pode ajudar o mundo inteiro. Você pode, por mais rico que você seja, você pode ajudar 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, mas tem um limite. Até estabelecimentos como é que chama, de manduce, de caridade, até instituições de caridade, ela tem um limite para o número de pessoas que você pode atender. Você não é todo mundo entra aqui. Se você pegar um hospital de manduce, um hospital de caridade, abrir as portas e começar a amontoar gente pelos corredores, as pessoas que chegaram lá primeiro para receber assistência médica não vão receber assistência porque vai ficar impossível transitar dentro do hospital. Então o excesso ele inviabiliza qualquer tipo de atividade. Então a palavra invasão sim, ele está certo. Respondeu que considera sim a caravana uma invasão. Os dois começaram a discutir. Em seguida, o presidente disse ao repórter: honestamente, eu acho que você... Eu queria que fosse sim a tradução do Doni, do brasileiro, porque eu acho interessante a forma como o Donald Trump ditou as palavras. Ele faz umas pausas muito estratégicas na fala, que dá um tom dramático, e eu queria muito ver, mas infelizmente o cara fala por cima em português. Muito tranquilo, ele é duro com a tranquilidade. Duro, tranquilo, e ele tem uma capacidade de escolher o vocábulo certo, que é típico das pessoas mais inteligentes. As pessoas burras, elas falam com a primeira palavra que vem à mente, inclusive provado cientificamente que pessoas pouco inteligentes têm um vocábulo menor. Quando a pessoa é mais inteligente, ela tem uma capacidade maior de guardar significados de palavras
e aí ela consegue escolher palavras específicas para cada situação. Preste atenção no que ele vai falar. É deixar eu tocar o país. Você toca a CNN e se você fizesse um bom trabalho, sua audiência seria muito melhor. O repórter tentou fazer outra pergunta, dessa vez sobre o envolvimento da Rússia na campanha eleitoral americana. Quer dizer, são dois assuntos completamente desconexos. Há uma situação das hordas que eles estão chamando de imigrantes, mas são de invasores que estão adentrando agora nos Estados Unidos. Provavelmente a coletiva foi convocada em relação a isso ou em relação a algum assunto. Essa história de intervenção da Rússia nas eleições americanas... revanchismo, tá botando um assunto... Já foi esclarecido, foi um cara lá da CNN que inventou isso, ele já disse que inventou e tudo mais. E aí parece, aquilo que você estava falando, criança pequena. Fica, mas e a eleição da Rússia? Mas é aquele chiclete que você não me deu ontem? Mas qualquer coisa serve para colocar o presidente numa situação na defensiva. E isso, quando você tem a oportunidade de viajar e conhecer o que se passa na televisão americana, é isso aí. Só a Fox, praticamente, que tenta fazer um apanhado real dos fatos e cobra e defende Trump quando realmente é merecido, que é muito perceptível para quem mora lá e para quem está de visita quando fui, é que as televisões ficam muito de mimimi, eles pegam qualquer espirro, qualquer tropeço, às vezes não é nem um tropeço, eles criam um factoide, isso aí mesmo, isso aí que aconteceu aqui agora, na minha opinião, eles estão buscando factoides, eles estão buscando uma oportunidade. O que aconteceu? Trump pegou, respondeu de uma forma, aí estão querendo botar uma ideia de que Trump sei lá, censor, está censurando uma coisa assim, né? Ainda tem um fato importante. Ainda tem um fato importante que eu nem tinha lembrado. Você se lembra que no primeiro mandato de Luiz Inácio, ele expulsou do país o jornalista americano? Da New York Times. New York Times, Washington Post, eu não lembro exatamente. Mas o cara tinha uma credencial para adentrar a Casa Branca. A credencial foi revogada. Ele não foi expulso do país, só não pode entrar na Casa Branca porque ele é uma pessoa mal educada. Desrespeitoso. Exatamente. Não dá pra gente ouvir exatamente o diálogo, porque o tradutor está falando em cima, mas me parece, e pelo que eu entendo de como a esquerda funciona e como a máquina de fake news, não sei se ele é da CNN, não ouvi a CNN. Me parece que ele estava sendo afrontoso com o presidente. E o presidente tem que ser respeitado. Isso é uma questão até protocolar, por mais que você não goste. O presidente tem que ser respeitado. E como eu estava tocando no assunto, que já não era pertinente ao momento, já está uma amostra que está em busca de factoide, em busca de entupir a mídia de fake news, de informação, de coisas para mobilizar a população, porque eles gostam muito de mexer com a emoção das pessoas. Então lá, todo dia o pessoal batendo em Donald Trump, batendo. Isso aí pode ser duas coisas. Ou o povo passa a acreditar, parece que não foi isso que aconteceu, ou parece que o povo percebe que existe algo de artificial, algo de fantasioso e de malévolo mesmo, e acaba sendo um tiro no próprio pé. Eu acho que o Bolsonaro ganhou também por causa disso também, que a esquerda é tão ardilosa, que o modo de fazer política dela, achando que todo mundo está no seu curral, e ela tem a capacidade de mentir como quiser, que o povo seria bovinamente aceitar tudo como verdade, crendo nisso, como queriam lá, e não é assim. Isso fica evidente naqueles slogans que eles soltam. Como é que pode um pobre ser de direita? Como é que pode um negro ser de direita? Como é que pode um homossexual ser de direita? Como se fossem essas classes de pessoas fossem currais eleitorais da esquerda. Tanto que o Marcelo de Deus, você viu lá, né? Ele ofendeu um deputado eleito do Rio de Janeiro, exatamente essa questão racial. Ele não, porque se você é negro, você tem que ser automaticamente de esquerda. Parece muito que a pessoa, que o cidadão, a minoria XY, parece que ela realmente tem que se colocar na situação de comprada, de escrava, digamos assim. Então, eu te dou isso, eu sou o seu defensor, então você me deve seu voto, me deve tudo, e vem pra mim assim, parece que assim. Eu não gosto nem desse termo minoria, porque eu não sei até que ponto os negros são minoria. Mulheres. Mulher, mais de 50% é minoria.
Ele não gosta desse termo. Eles inclusive... Ainda criam isso, né? A gente vai conversar muito sobre isso no canal, a questão do controle do vocabulário. Eles constroem um vocábulo a gente fala e a gente sem querer, mas é exatamente isso. Tem uma questão que é o seguinte, ainda nós aqui que estamos tentando fugir disso tudo, a gente ainda tem traços de esquerdismo arraigado. Não estou dizendo porque, por mais que você estude, por mais que você faça orações pedindo para Deus limpar a sua mente dessas porcarias que você recebeu na escola, mas é difícil, não sai da noite para o dia. O trabalho construído durante décadas, você vai continuar ainda apresentando muita oração. A narrativa está aí no ar e é complicado, você tem que ficar sempre expressando. Exatamente, eu vou terminar de passar o vídeo do Donald Trump, porque eu acho que ainda tem mais algum ponto que eu queria comentar. O presidente o interrompeu e disse algumas vezes, já chega. Os dois continuaram a discutir. Trump mandou ele largar o microfone. O jornalista se recusou. Uma estagiária da Casa Branca, então, arrancou da mão dele. E Trump disse, vou te falar uma coisa. A CNN deveria ter vergonha de ter você trabalhando lá. Você é grosseiro, uma pessoa horrível. Você não deveria estar trabalhando para a CNN. É engraçado que nesse ponto aí, a notícia seria o que levou Donald Trump a ter essa reação. A edição do vídeo não mostra a fala do jornalista. A gente não sabe de que forma ele foi afrontoso, até que ponto ele foi afrontoso. Só mostra a reação de Donald Trump. Então eu acho uma edição que não está passando o dado, não está passando a informação, ela está passando um ponto de vista extremamente enviesado. Não vai até ser a verdade, mas quando está omitindo, como é que a gente vai saber? Exatamente. O cara fala, a gente nem ouve o que o cara está falando. Exatamente, não deram espaço para a gente ouvir, até a postura corporal, foi o que o cara falou. E aí tem essa declaração de Trump, vou colocar o vídeo. Terrible person, you shouldn't be working for CNN. A questão é a seguinte, eu discordo de Trump, a CNN deveria ter vergonha de você trabalhando lá. A gente sabe que o cara é um exemplo do que a CNN representa. A CNN tem orgulho de ter pessoas mal educadas, afrontosas, sem informação, analfabetos funcionais, porque é exatamente esse tipo de gente que vai construir o público que a esquerda quer. Então não há uma incompatibilidade. Nesse ponto o Donald Trump errou, fala. Mas eu acho que aí ele está jogando para as pessoas. Jogando para a estratégia. Para as pessoas julgarem esse cidadão, esse jornalista, né? Mas eu acho que nesse caso, que já está bem claro lá nos Estados Unidos, que existe. Aqui no Brasil ainda tem espaço para esse tipo de ação, pelo seguinte, isso é uma diferença bem gritante entre a situação brasileira e a situação americana. No caso do Brasil, a gente já chegou no fundo do poço e quicou, o povo já acordou. No caso dos Estados Unidos, ainda tem, inclusive a eleição agora de meio de ano dos deputados, demonstrou que a esquerda está forte. Na eleição de Donald Trump, muita gente não votou em Hillary Clinton porque queria Bernie Sanders. Havia aquele jogo ali de interesse entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, e as pessoas que não tiveram Bernie Sanders como representante do Partido Democrata, elas acabaram se revoltando e não votando em Hillary Clinton. E eu acredito que o fato de Donald Trump ter ganhado a eleição tem a ver exatamente com essa questão lá do Bernie Sanders. Então, nos Estados Unidos, o esquerdismo é muito forte. Mas tem uma diferença que é o seguinte, os Estados Unidos têm uma democracia, porque lá existem dois meios de comunicação. Você tem a Fox News, que é declaradamente republicana, e você tem a CNN, que é declaradamente democrata. Não só a CNN. Milhares de outros, mas a CNN é maior. Mas enfim, você tem uma que seja, que é republicana. Então o cidadão americano, ele tem condição de ver o mesmo e ter só o ponto de vista que coaduna com o pensamento dele. No caso do Brasil, a gente só tem a Rede Globo, aí você falou da CNN, tem o SBT, tem a Record, mas eles repetem a mesma fala da Rede Globo. Então o fato é que você tem a Rede Globo, que tem, assim como quando eu falo PT, inclui PSOL, PSTU, a arrecada toda, quando eu falo Rede Globo, inclui SBT, inclui Record. A gente está tão carente que a gente começa a achar que a Jovem Pan é reaça. Não, o povo está batendo no palco porque Silvio Santos colocou um slogan, você viu? Brasil, ame ou deixe. Você não viu, não? O povo está batendo palco por causa disso. Mas o Silvio Santos, você não vê os jornalistas que trabalham no SBT, até a própria Raquel Sherazade esquerdiza o tempo inteiro. Rapaz, engraçado. O pessoal está aí feliz com essa frase e tudo mais, mas uma coisa que ninguém nunca se atentou para falar, de uma frase de efeito que aconteceu na época do PT e ninguém falava sobre isso. Na época do PT era assim, ó, Brasil, mame ou deixe. Era isso, né?
Era Mami ou odeio. A frase era essa. A frase que estava no ar era essa. Eles só nunca tiveram coragem de falar, de colocar isso no horário político. Na época do PT era isso, ó. Brasil, mame ou deixe. E o que não faltou foi aparecer gente pra mamar, né? Marcelo Debrecht, Wesley Safadão. Houve uma renca de gente aí que mamou os países, as ditaduras comunistas da África. Venezuela mamou o Brasil. E depois repatriaram, passaram repatriando para poder pagar campanha de Haddad. Vou terminar aqui a fala de Trump para ver se tem mais alguma. Numa rede social, a CNN publicou uma nota dizendo que a suspensão da credencial do repórter Jim Acosta foi uma retaliação às perguntas desafiadoras que ele fez ao presidente Trump, em que essa decisão sem precedentes é uma ameaça à democracia americana. O que ameaça a democracia americana ou do brasileiro ou de qualquer lugar não é você suspender a credencial de alguém que é afrontoso e desrespeitoso. O que ameaça a democracia é uma rede de televisão como a CNN ou a Rede Globo descaradamente tomar partido, que é o que a gente vê na Rede Globo, que é, na verdade não é nada mais do que um reflexo da CNN. Quando o Donald Trump foi eleito, o Chico Pinheiro deu a notícia chorando de manhã cedo no Bom Dia, o nome do programa é Bom Dia, Brasil. Deu a declaração chorando. A eleição de Donald Trump foi a mesma coisa. Tem aquela Eliane Cantanhede, da Globo News, preocupadíssima porque Bolsonaro colocou uma criança no colo e fez um sinal com a mão. Ela estava preocupada de disparar uma unha. Você viu o vídeo dela dizendo? E depois eu vou anotar isso para trazer para passar aqui para as pessoas verem. A mulher falou, porque como é que pode colocar uma criança no colo e fazer um sinal de arma com a mão? Fazer sinal de arma com a mão? E depois estão falando que andar na rua com rifle, o bandido. Exatamente. Se Bolsonaro, olhe no nível desses jornalistas. Bolsonaro faz um sinal assim com a mão, isso é perigosíssimo. Agora um traficante de droga na favela segurando uma Uzi, um fuzil. É um cidadão. É um cidadão, ele não pode inclusive pode ser um guarda-chuva, pode ser um pirulito, pode ser um nível muito grande de partidarismo. Eles tomam partido do marginal, do vagabundo, do petista safado, e a gente se lasca. Eu estou fazendo esse canal para questionar a construção do discurso, mas uma coisa que eu penso é o seguinte: é cada vez mais irrelevante analisar o que essas pessoas falam, porque a audiência das televisões está caindo vertiginosamente. A eleição desse ano ela foi movida pelas redes sociais. Se a gente pegar um youtuber como Nando Moura, ou PC Siqueira, qualquer cara desse, tem mais influência verdadeira do que o Jornal Nacional. Quem é o PC Siqueira, como é o nome do outro menino do cabelo pintado? Felipe Neto. Esse é um perigo. Ele é de esquerda, mas ele tem um público cativo para as crianças, assim, que acredita que ele fala. O que esse cara fala aqui, ninguém acredita. Não tem criança, nem adulto, nem nada acredita. As pessoas continuam assistindo o Jornal Nacional somente por um hábito. Mas na medida em que as Smart TVs foram se popularizando, vai ser cada vez mais, e essas gerações que têm o hábito do Jornal Nacional, elas vão estar morrendo, vão vindo gerações mais novas. Vai chegar um dia que vai ter Smart TV, vai ter a opção de ligar o YouTube e ligar a Rede Globo, e as pessoas vão lá, poxa, tem televisão aqui, eu não sabia que podia, que esse aparelho aqui podia assistir Jornal Nacional. Eu não assisto televisão. Pois é. Então deixa eu ver se ainda tem mais alguma. A CNN disse também que dá todo apoio ao repórter. Claro, é um representante dele. Daí foi um erro dele ter falado isso, Trump, né? Dá margem para... Ele criticou a CNN, não deveria contratar. Aí a CNN, não, contrato sim. Aí fica como é que ele fica? O presidente fica naquela situação de até. Pois é, exatamente. Por isso que eu acho que na medida em que... Por isso você estava certo. Na medida em que Bolsonaro diz que vai conversar com o Dias Toffoli, na medida em que Donald Trump diz que a CNN deveria ter... Quando você trata uma pessoa ou um grupo que é declaradamente desonesto, que está declaradamente a fim de boicotar, de se utilizar de meios espúrios para vencer um debate. Quando você respeita isso, você respalda. Você primeiro cria uma guerra assimétrica, no qual um dos lados tem direito de mentir, de trapacear, de enganar, de ludibriar, e o outro lado só tem direito de passar a mão na cabeça de quem está mentindo. De saída você cria uma guerra assimétrica. E depois você acaba respaldando. A gente estava conversando aqui que tem a população é dividida em 3 categorias.
a parte que é declaradamente de esquerda, a parte que é declaradamente de direita, e o que o Ricardo chamou de meeiro, que é aquelas pessoas que não entendem muito bem como é que funciona a esquerda e a direita, mas que tomam as decisões ou por emoção ou por um factoide. No caso de Bolsonaro, o fato dele ter sido pelo estômago. No caso de Bolsonaro, o fato dele ter sido esfaqueado, teve alguma significância no processo inteiro. Provavelmente um número de votos dos meieiros veio porque gerou uma comoção dele ter sofrido uma ação de violência, tudo isso. Então, eu me perdi, estava falando do que antes? Dias Toffoli, do pessoal você tratar o bandido com exato, muito obrigado, Ricardo. Nós que está prestando atenção no que eu estou falando. Quando você trata o bandido com deferência e com respeito, esse meio que está tomando a decisão, ele começa a pensar que ele merece respeito. Ele merece respeito. Exatamente. Por que houve a hegemonia petista? Eu vou xingar, será que pode xingar? À vontade, aqui é o canal politicamente incorreto. Porque filhos da puta, tipo a Semineto, entendeu? Que deveriam se colocar como um oposicionista de verdade, de fato, até o próprio PSDB, se ele realmente fosse uma oposição de fato, que sempre foi, nunca foi oposição, mas se ele realmente fosse oposição de fato, deveriam dar o contraste do argumento, o contraste ideológico, mostrar o que o outro está mentindo, o que o outro está fazendo. Deveria recusar fazer as mesmas políticas, por exemplo, assim mesmo aqui na Bahia. Não vou fazer cotas na rede municipal. Pronto. Mas não é o que ele faz. Ele pega, não vou fazer cota, ele quer realizar, ele age como se fosse o que o outro faria se estivesse no lugar dele. Quando eu votei nele, eu não queria que ele fizesse o que o outro iria fazer. Se eu teria votado no outro, pô. Era Pellegrino. Teria votado em Pellegrino. Se eu quisesse que ele fizesse como Pellegrino, porque eu gastei muito tempo votando nele, vou lá no outro filho da puta. Então eu queria que a Semineto fosse diferente, mas ele querendo. Tem uma história interessante. Eu tentei fazer parte de uma bosta chamada Juventude DEM. Eu tinha um pensamento, eu sempre fui muito inocente, muito bobão. Eu achava que, eu vou entrar nessa zorra aqui e vou tentar ajudar a politizar essa juventude, vou tentar o que o esquerdista quer fazer nas escolas, que é aliciar as crianças ao esquerdismo. Eu queria aliciar os jovens já grandinhos com capacidade de discernimento, contra o esquerdismo, com informação, um alechamento com informação. Eu tive várias vontades, várias ideias de fazer, de montar uma biblioteca conservadora e liberal lá na sede do DEM. Eu queria trazer palestras, seminários, com essas coisas de verba de partido, essa desgraça. Eu queria usar para fazer esse tipo de coisa. O DEM tinha um instituto, eu esqueci o nome desse instituto, que era na época administrado por Aleluia, que era um instituto que tinha como princípio e como ideia exatamente ensinar as pessoas na prática política, a formar novas lideranças, criar a mentalidade política das pessoas, né? O conhecimento político. Aí eu tentei, beleza. Aí quando eu estava lá conversando com o pessoal, a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: vem cá, você representa que categoria, que classe? Dentro do DEM isso. Eu falei, hã? Você é o quê? Você é negro, é gay, é mulher? Minha resposta foi, vem cá, existe classe humana, categoria humana? A classe do sapiens. Cidadão. O gênero do homo é a classe do sapiens. Existe alguma coisa a ver com cidadão, algo humano? Isso vale aqui no DEM? Ou aqui nos outros? Pô, infelizmente não nasci negro. Tem algumas partes do meu corpo que talvez até seja. Mas não precisa. Infelizmente eu nasci negro. Você pode, por favor, me desculpar de não ter nascido negro? Eu também eu tenho uma preferência sexual que... Pô, fazer o quê, né? Tem que pedir desculpa. Foi mal aí. Não nasci mulherzinha, não tenho a outra parte lá. Pô, infelizmente, eu quero dizer, infelizmente de cacete. Infelizmente eu não sou pobre. Infelizmente eu não sou pobre. Eu falei, pelo amor de Deus, e agora fudeu. Não posso votar. Eu falei, não sou estudante, já estudei. Já estudei o que tinha pra estudar. Eu estudei, não sou estudante assim.
não tô matriculado. O que é que eu faço? Eu não sirvo para o DEM para nada? Eu não sirvo para o DEM para nada, não posso contribuir para nada? É isso, aí começa a conversar na gente, fazer a risadinha errada. E ficou por isso mesmo, eu comecei a sentir que o negócio não era muito legal. E outras coisas que eu vi também que eu não posso contar, deixa quieto. Mas eu queria fazer uma observação sobre eu quero ir fora. O que você está falando, que é o seguinte, esse pensamento do DEM, graças a Deus, assim... Voltando ao assunto, né? Não, mas é assunto também, que você falou, tem exatamente o que você falou. A eleição de Bolsonaro gerou essa polarização, porque a gente tinha... Inclusive, eu queria até fazer um meme, que eu acho que representa bem o fato. 2014, Aécio Neves, não, vocês lembram dessa frase dele? Não adianta querer me empurrar para a direita, eu não vou. 2018, Bolsonaro com a faixa de presidente da República. Tá vendo, vagabundo? Você não queria ir para a direita, alguém que quis ir, que estava na direita, tomou seu lugar. Ele poderia ser o... Então, o DEM perdeu isso. O DEM perdeu um momento histórico único. Quando eu estava na época no DEM, o DEM estava... Foi aquela época que o DEM estava ficando nanico. O DEM estava ficando aquela preocupação da porra. Quando começou o movimento antipetista, era o momento dele crescer. Era o momento dele crescer. Ele não cresceu. Ele não cresceu, porque ele fez igual. Fez igual. O que eu queria falar com você foi exatamente isso. Em 2016, eu não lembro, 2015, perdeu um monte de história. Trouxeram o Miguel Najib para Salvador, o evento do Escola Sem Partido, e o José Carlos Aleluia falou no evento, abriu o evento. E aí ele veio com aquela conversa de não, o comunismo não é tão ruim assim, o sistema de saúde de Cuba é bom, não sei o quê. Aí, meu Deus do céu, visivelmente ele estava fazendo isso porque esses políticos da velha política, eles, ao contrário do Bolsonaro que fala logo a real, eles querem ficar de bem com todos. Então o cara que é petista não vai votar em José Carlos Aleluia porque ele representa o carlismo. Você tem que aprender, você não vai atrair Você vai atrair o meeiro, você não vai atrair o esquerdista. E o meeiro quer a verdade. O meeiro quer a verdade. O cara que é esquerdista não vai votar no carlista, e o cara que é de direita não vai votar no cara que está dizendo que o sistema de saúde de Cuba é bom, porque todo mundo sabe que é ruim. Então, graças a Deus, houve uma separação, uma polarização. Esse pessoal que estava querendo fazer amizade com todo mundo não se elegeu, José Carlos Aleluia não foi eleito. E aí, eu acho que com... E acho que eles não se tocam disso. Não se tocam disso. Não se tocam. Eles não se tocam porque eles estão perdendo o bonde da história. Mas eles não... Você sabe, eu vou te dizer porque eles não se tocam porque eles estão perdendo o bonde da história. Porque essas pessoas se elegem com votos comprados. Eu conheço gente que me ligou dizendo, não, aqui na minha cidade e tal, o político tal, não posso falar o nome aqui para não me comprometer, porque eu não tenho a prova, mas eu sei que aconteceu, porque quem me falou é gente de confiança. Pagou tantos mil para receber tantos votos. É um acordo. O cara tem um cara no interior que é relevante politicamente, o cara recebe uma quantidade adiantada, 40 mil, e aí ele garante que vai ter 1.000 votos naquela cidade interior. E se tiver mais 1.000 votos, se tiver os 1.000 votos, ele recebe outra parte, recebe mais 40 mil reais. Se não tiverem 1.000 votos, ele trabalhou no sentido de conseguir muitos votos, já tem alguns por política e aqueles 40 mil fica para ele. Isso é verdade. Esse assunto já bateu no meu ouvido também. Funciona assim. Essas pessoas elas não precisam entender como é que funciona a ideologia, como é que funciona a direita e a esquerda, porque a velha política é movida por compra de votos. Entendeu? O PT, ele sempre se elegeu fazendo crimes eleitorais, etc e tal, mas os velhos opositores do PT, os democratas, o PMDB, é compra de votos, compra de consciências, compra de votos. Por isso que eles nunca reclamaram do Bolsa Família, por isso que eles nunca fizeram nenhum tipo de oposição. Cota racial não, vamos dar o termo certo, é cota racista. Racista. Cota racista para concurso público municipal, o Neto fez. Cota racista para concurso público. Tanto que nessa eleição, agora a última eleição, eu não votei em Neto. Eu sabia que ele conseguiria ganhar assim, o meu voto, que ele estava na frente das pesquisas. Aí eu falei, não vou votar. Cheguei lá, votei nulo, com orgulho. Também não ia votar lá na Vagabundo, como é o nome da Alice Portugal. Também não ia votar na Vagabundo do PCdoB, né? Aí eu votei nulo, desligou nosso... Outro capítulo dos problemas Então, podemos passar para a próxima página? A próxima página é Dona Carmen Lúcia. Carmen Lúcia adverte sobre mudanças conservadoras. E caso você se lembre de algum ministro do Supremo Tribunal Federal advertindo sobre mudanças esquerdistas na época que o Luiz Inácio foi eleito, acho melhor você atender, não? Não, então tá. Você se lembra de algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Vai ficar tocando? Vou tirar. Tirei. Rapidinho. Só um segundo, pessoal. Vou tirar.
eu mandar uma mensagem para aqui. Puxa aí, foi mal. Não, te fazendo uma pergunta, se você se lembra de se algum ministro do Supremo Tribunal Federal advertindo sobre mudanças esquerdistas. Eu não sei o que essa cidadã veio como onda conservadora. Então isso mostra que a nossa democracia sempre foi a fraude. Porque quando ganhava alguém que não era o PT, ninguém dava esses alertas todos. Quando ganhou Fernando Henrique Cardoso, não tinha nenhum alerta desse. E foi o que o Olavo de Carvalho falou agora num vídeo recente. Na verdade, ele tem falado isso com alguma frequência. A maior parte da população brasileira é declaradamente conservadora. As pessoas são cristãs, são contra aborto, tudo isso são os valores do povo brasileiro. E o Brasil não tem uma rede de televisão conservadora, não tem um partido político conservador. Tem agora o PSL, que se organizou em torno da figura de Jair Bolsonaro, mas não tem como a gente saber até que ponto essas pessoas que conseguiram cargos de deputados, de fato têm um pensamento conservador. Né? Houve muito essa da Aline Pimentel mesmo. Isso dá até um pouco de medo na hora que, digamos que o governo de Bolsonaro deu uma fraquejada, deu algum problema, uma coisa assim. Quantos vão se manter com ele e quantos vão... Imagine um debate para a presidência. O último debate, Luiz Inácio falou, não, finalmente chegamos à democracia. Todos os candidatos são de esquerda. Vocês lembram dessa frase, né? Democracia, na cabeça dele, é supressão da oposição contrária, do ponto de vista contrário ao dele. Se não tem ninguém discordando dele, tem isso na democracia. Que é uma coisa até para o brasileiro pensar, né? E o que eu estava falando foi... Me perdi de novo, me ajudei. Carmen Lúcia está... agora me pegou. Agora não preste atenção em você, não. As ideias conservadoras... Enfim, por isso que eu estou gostando... Não, tudo bem. Foi o que interrompeu? Não. Por isso que eu estou gostando de fazer live, porque é uma oportunidade que a gente tem de brincar com a câmera, de conversar com as pessoas e na hora que isso acontecer, levar, ficar tranquilo. Na medida que isso acontecer várias vezes, a gente vai começar a despreocupar com isso. Então, acho que é importante acontecer isso. Deixa eu tentar voltar ao... Quer falar? Quer comentar? Não, volta assim. Tentar voltar ao foco do Carmen Lúcia falando, eu estava dizendo que não tem como saber até que ponto esses deputados são de fato conservadores. Ia falar da Aline Pimentel. Foi. Da Aline Pimentel, uma candidata do PSL muito bem votada aqui em Salvador. Mas assim, a gente não conhece, aqui em Salvador não, na Bahia, né, que ela é deputada federal. A gente não conhece qual é o histórico que ela tem para apresentar de defesa de ideias conservadoras, de liberalismo econômico. Essa eleição, a despeito da gente poder, por um lado, comemorar, porque muitos deputados do PSL foram eleitos, porque Jair Bolsonaro vai ter uma viabilidade para governar, mas, por outro, são pessoas que são enigmas. A gente não viu nenhum deles. Tem alguns casos, como a Ana Carolina Campanholo, lá no Sul, que tem um trabalho no YouTube com Vlogotech, ela é pedagoga e já milita há muito tempo, mas a grande maioria são pessoas que surgiram do nada, né, pessoas desconhecidas politicamente, que podem ser boas surpresas, mas também, por serem desconhecidas, podem ser surpresas ruins. Eu acho, o meu achismo, eu acho que ela pode ser uma surpresa boa. Por quê? Ela me parece que é uma pessoa que veio há pouco tempo a ingressar esse lado da direita, dessa defesa de Bolsonaro, etc., há pouco tempo. Mas ela já tem mais de um ano, 2 anos, tem um tempo que ela está fazendo as movimentações lá em Santana. Movimentações em prol de quê? Do impeachment, Bolsonaro. Ela tem umas passeatas, carreadas. Enfim, vamos... Mais de pouco tempo para cá. Isso, mais de pouco tempo para cá, então não é política. Eu estou falando de engajamento pessoal verdadeiro, porque quando você é alguém, você mesmo é um cara que nunca se candidatou a nenhum cargo político, você teve uma página no Facebook. Mas se por acaso eu aparecer aí, ninguém sabe quem sou eu. Não, sabe. Você tem um trabalho e está registrado. Eu sei. Algumas pessoas sabem quem é você, as pessoas vão prestar testemunho. Cadê as pessoas que sabem o que foi que ela fez? Entendeu? Então, assim, não estou dizendo que é uma pessoa ruim, mas assim, a gente tem que ficar atento. Todos os novos. Óbvio que também a gente não podia reeleger. A gente tem que estar feliz, né? Existem esses novos, né? Mas a gente não sabe a consistência disso. Mas a gente não podia reeleger os vagabundos que estavam lá, ou o fato de ser alguém novo já é ótimo. Já é ótimo. Pelo menos não são aqueles vagabundos que estavam lá roubando a gente há décadas, o sanguessuga grudado na pele, tirando nosso sangue. Colocamos pessoas novas. Agora precisamos, mas a democracia funciona dessa forma. Você elege e vigia.
cobra. E cobra que os representantes... Se não gostar, se não gostar na próxima eleição, vem outro, e vem outro, e vem outro. A alternância de poder, assim funciona. Não sei há quanto tempo a gente está online, já abordamos os 4 temas máximos que a gente... veja aqui, só lei que você tem mais. Acabou? O Pacto Republicano, a respeito da Constituição, já falou. A histeria, já falou também. Eu vou publicar aqui, porque a gente criar um canal de interação com quem estiver assistindo. Existe um aplicativo chamado Groovy, G-R-O-U-V-I, que pode ser baixado no Google Play, e nesse grupo você pode fazer parte de grupos de discussão. Eu criei um grupo de discussão chamado Domus Veritatis, e se você tiver interesse em se comunicar com a gente durante o programa, eu vou estar no tablet com esse aplicativo ligado aqui, e aí você pode interagir, mandar mensagem, eu vou estar lendo. Eu não faço pelo WhatsApp primeiro porque eu não tenho interesse em divulgar abertamente o número do meu WhatsApp, a despeito de que muita gente já tem, é uma informação que não é difícil de conseguir, mas também porque, por enquanto, os programas estão sendo gravados no meu telefone, que está ali, então não tem como eu ficar no WhatsApp. E no tablet, né, o WhatsApp, você sabe que só pode ser instalado em um dispositivo. Então, se você quiser interagir online, instale o Groovy, entre no grupo Domus Veritatis e converse com a gente, mande sugestões de assuntos para a gente abordar. Eu acho que o programa ao vivo ele tem essa vantagem, né, de poder ser por improviso. Mande sugestões para a gente abordar. E só para finalizar, como eu já disse, o programa ao vivo está sendo transmitido no YouTube e no Instagram, Domus Veritatis. Quando acabar a transmissão ao vivo do Instagram, eu vou compartilhar no Facebook. Hoje eu estava com 2 celulares, não consegui 3 redes sociais, mas na próxima eu vou transmitir também no Facebook. Então a gente vai estar tentando aumentar tecnicamente as formas de interação, né? Tanto transmitir em mais redes sociais, como criar canais para que o público possa conversar com a gente. Quer dar seu recado final? Não, é isso mesmo. Já abordamos esses assuntos aí que são muito importantes, que é a percepção de que essa república, tanto a brasileira como a americana, é movida por mentira, por joguinhos e essas preocupações esquerdistas aí. Na verdade, o modelo de civilização ocidental está em crise exatamente por conta da hegemonia do pensamento de esquerda no mundo ocidental inteiro. Não é a República Brasileira e a República Americana. A Europa está em crise, o mundo ocidental, nossos valores ocidentais de liberdade, de garantia dos direitos individuais, talvez esteja vivendo os últimos... Aí quando surge o contraditório, pronto, esse contraditório é uma ameaça. É uma ameaça ao crime constituído. Exatamente. Pública. Eles faziam parte do grupo que tinha interesse que o carro fosse na direção do precipício. Quando aparece alguém para frear o avanço em direção do precipício, não, isso é uma ameaça. A ameaça é o precipício que vocês estão levando a gente. Esse é o assunto, eu gostei do vídeo, quando o Pécio me convida, eu sou meio tímido, mas eu fico feliz de ajudar. E os vídeos de Pécio são... Eu sou muito fã. Tudo que ele fala, eu fico lá aprendendo um pouquinho. Falei, pô, moleque, eu queria falar isso dessa forma, mas o moleque chegou naquele ponto. É o mini Olavo, digamos assim. Ele chega no ponto. Ele chega no ponto, a ideia está no ar, todos percebem, mas aquele que consegue cutucar é Olavo, e aqui em Salvador é Pécio. Por falar em Olavo, ele é muito certeiro. Eu fiquei com muita inveja boa. Eu não posso falar inveja branca, eles vão derrubar o vídeo dizendo que é racismo. Eu fiquei com muita inveja boa porque Olavo de Carvalho gravou um vídeo sobre o caso de Ana Carolina Campanholo, que ele foi certeiro. Nos últimos programas eu tentei comentar porque o que os professores estão dizendo quando os alunos tentam registrar as aulas é que eles têm liberdade. Mas eu não posso entender que incompatibilidade existe entre a liberdade e o registro. Quando você registra um fato, você não está alterando o fato. Então, se você não está alterando o fato, você não está suprimindo a liberdade que está realizando o fato. Você está registrando. Ele brinca muito com a lógica, ele vai naquela questão que é